aí, pessoal, tudo bem? Então vamos lá, vamos corrigir então os exercícios, né, do livro didático de vocês, da parte 1, página 187, ok? Vamos lá então. Escrevam no caderno os 4 primeiros termos da sequência. Então é só escrever os 4 primeiros termos. Então o que nós vamos fazer? Na letra A, nós temos o seguinte: o primeiro termo, o segundo termo, o terceiro termo e o quarto termo. Como o termo genérico dela é 3n menos 1, significa que cada vez que eu trocar o n por um número, eu troco todos os n's por esse mesmo número. Então, se o n vale 1, eu vou ter 3 vezes 1 menos 1. Isso aqui vai dar 3 menos 1, que dá 2. Ou seja, o meu A1 é igual a 2. Quando o n vale 2, eu vou ter que 3 vezes 2 menos 1 é igual a 6 menos 1. Isso vai dar 5. Então, significa que o meu A2 é igual a 5. Da mesma forma, eu tenho 3 vezes 3 menos 1. Isso vai dar 8. Então, o meu A3 vai dar igual a 8. Da mesma forma, o meu A4, 3 vezes 4 menos 1. Isso dá 12 menos 1, 13. Então, eu vou ter aqui, né, 3 vezes 4, 12, menos 1, 11, na verdade. Né? Então, A4 é igual a 11. Então, significa que a minha progressão aqui da letra A minha sequência, é os números 2, 5, 8 e 11. Fácil, né? Aí vamos para a letra B. A letra B diz o seguinte, ó. Na letra B, nós temos que o meu AN é igual a 2 elevado a n menos 1. Então, aquilo já é um expoente. Então, eu vou ter aqui que o meu A1 vai ser 2 elevado a 1 menos 1, o que dá 2 na 0, o que é igual a 1. Então, o meu A1 é igual a 1. Depois, o meu A2 é igual a 2 elevado a 2 menos 1, que dá 2 na 1, que dá 2. Depois, eu tenho que o meu A3 é igual a 2, 3 menos 1, o que vai dar 2 ao quadrado, que dá igual a 4. E o meu A4, ele quer os 4 primeiros termos, né? Então, o meu A4 é 2 na 4 menos 1, o que vai dar 2 elevado a 3, o que é igual a 8. Ou seja, né, o meu conjunto aqui B, né, a minha sequência B, na verdade, ela vai ser o 1, o 2, o 4 e o 8. Fácil, né, gente? Exercício 2. Considere que os números ímpares positivos podem ser determinados pela função. Então, nós temos uma função aqui, ó, f de n é igual a 2n menos 1, uma função afim, com n natural. Ou seja, e não pode ser zero, né, porque tem esse asterisco, então ele começa a partir do 1. Então, nós temos o seguinte, ó, qual é o centésimo número ímpar? Então, qual é o centésimo número ímpar? Observem o seguinte, nós temos aqui na letra A, então, eu preciso saber o centésimo, então eu vou ter o f de 100. O f de 100 vai ser 2 vezes 100 menos 1. Então, meu f de 100 vai ser igual a 2 vezes 100, 200, menos 1. Então, meu f de 100 é igual a 199. Então, esse é o meu centésimo número ímpar, letra A. A letra B, o número 99 ocupa que posição nessa sequência? Então, a letra B, eu vou fazer o seguinte, o número 99 é o meu f de n, então eu sei que o meu fn tem que ser agora 99. Por outro lado, o fn ele é igual a 2n menos 1, então 2n menos 1 é igual a 99, né? Porque esse cara aqui é o meu próprio fn. Então, eu vou ter que 2n é igual a 99 mais 1, n é igual a 100, 2n é igual a 100, n é igual a 100 divididos por 2. Então, meu n é igual a 50. Isso significa que o meu número está na posição 50, 50ª posição. Agora, a letra C pede para a gente calcular aqui a f, né? A f de 1 mais a f de 7. Então, a f de 1 mais a f de 7, a gente vai ter que calcular a f de 1, depois a f de 7. Observa que a f de 1, ela é assim, f de 1 é igual... Então, eu vou fazer mais para baixo aqui, por questão de espaço, fica até melhor a gente fazer. Quer ver? Ó, f de 1, deixa eu botar aqui, f de 1 mais a f de 7. Né? Então, nós temos o seguinte, ó, como a minha fn, vou botar aqui no cantinho, ou aqui, se vocês preferirem, ó, o meu f de n é igual a 2n menos 1, significa que o f de 1
é igual a 2 vezes 1 menos 1, que dá 1. Então aqui eu vou ter 1 mais o f de 7, que vai ser 2 vezes 7 menos 1, que vai dar 13. Então aqui vai dar 13 e essa soma vai dar 14. Ok? Bem tranquilo, né? Se vocês fizerem a mesma coisa para os demais, vocês vão ver que o f de 2 mais a f de 6, que ele está pedindo, ó, f de 2 mais f de 6, vai dar igual. A f de 2 vai ser igual a 2 vezes 2 menos 1, que dá 3. E a f de 6 é igual a 2 vezes 6 menos 1, o que vai dar 11. Então, eu vou ter 3 mais 11, que dá 14. Mesma coisa, depois ele pede a f de 3 mais a f de 5. Então, eu vou ter aqui a f de 3, vai dar 2 vezes 3, menos 1, que dá 5, e a f de 5, que vai dar 2 vezes 3, menos 1, o que vai dar, vamos ver, f de 2 vezes 5 dá 10 menos 1, 9. Então, vai dar 5 mais 9, que dá 14 também. Olha que interessante. Agora, o que você pode observar? O que vocês podem observar, gente? Todas as somas deu 14, né? Por que será que isso acontece? Para a gente entender melhor, vamos colocar eles em ordem aqui. Então, o F1, 1, o F2, 3, o F3, 5, o F4 a gente não calculou, então a gente calcula rapidinho aqui. Ó. O F4 é igual a 2 vezes 4 menos 1, que dá 7. O F5, que vai dar F5, que vai dar 9, o F6 dá 11 e o F13, desculpa, o F7 deu 13. Agora, o que a gente pode observar aqui, pessoal? Ó, notem que a gente tem uma curiosidade. Se eu pegar o primeiro valor e o último e somar, dá 14. Se eu pegar o segundo e o penúltimo, também dá 14. Se eu pegar esse aqui, também dá 14. E aqui eu tenho ele sozinho, né? Então eu tenho 7. Se vocês observarem, eu tenho 14 3 vezes. Né? E eu tenho um 7 aqui. Isso quer dizer que se eu somar todos esses valores, eu poderia pensar o seguinte. Dividindo 14 por 2, a gente tem 3 14, né? Certo? Então, notem que eu tenho 14 vezes 3 mais um 7. Se a gente transformar esse 7 aqui, né, num 14, ele teria que ser mais ou menos alguma coisa assim. 14 divididos por 2. Isso aqui é a mesma coisa que 7. Então, na verdade, eu estou somando aqui 3 14 e mais um 7. Se vocês notarem bem, a gente tem uma curiosidade, que é a seguinte. Eu sei que se eu somar 14 vezes 3 vezes, eu vou ter aqui o número 42. Se eu somar mais o 7, eu vou ter o número 49. Ou seja, é como se eu tivesse somado 7 7 vezes. Olha que interessante. Eu posso pegar esse 14, dividir ele por 2 e multiplicar ele por 2. Se eu fizer isso, o que acontece? Eu vou ter 2 com 2, eu corto, continua sendo 14. Porém, eu continuo com esse número bonitinho assim. Aí eu tenho aqui uma multiplicação por 3. Ou seja, eu peguei esse 14 e só multipliquei e dividi ele por 2. Continuei multiplicando ele por 3 e somei com o 7 que está ali no meio. Fazendo as contas aqui, o que a gente tem? Ó? A gente observa que eu tenho aqui esse 7, eu posso muito bem dizer que ele é 14 dividido por 2. Por que eu estou fazendo isso? Se vocês notarem, eu tenho 2 vezes 3 dá 6. Então, eu tenho 6 vezes o 14 mais 14 dividido por 2. Isso aqui aparece uma vez. Ou seja, eu tenho 7 vezes o número 14 dividido por 2. E essa soma dá 49. Tá? Então, fazendo esse monte de transformação, eu consigo verificar isso. Ok? Certo? Então, é só uma questão de observação, isso aqui. Pois na aula eu vou explicar melhor isso aqui para vocês, que isso aqui tem a ver com soma de PA. Por enquanto, guardem esse raciocínio de somar os extremos, tá ok? Então, soma de PA. Bom, continuando. Encontre a lei de formação e determine o próximo termo de cada sequência. Então, agora a gente tem que determinar a lei de formação. A lei de formação é aquela regrinha que faz a sequência. Então, se a gente olhar a letra A, a gente tem o seguinte, ó, o meu A1 é igual a 5, o meu A2 é igual a 8, o meu A3 é igual a 11 e o meu A4 é igual a 14. Agora, para a gente descobrir a lei de formação, a gente tem que tentar achar um padrão. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Se vocês notarem, o A1 ele é igual a 5.
O A2 ele é igual a 8, só que 8 é 5 mais 3, ou seja, é o termo anterior mais 3. O 11 é o termo anterior, que é o meu 8, mais 3 de novo. Então, eu estou pegando o termo anterior e somando 8. O 14 é o 11 mais 3, ou seja, é o meu termo anterior mais 3. Ou seja, se vocês notarem, o A1 ele é igual a 5, o A2 ele é igual a 5 mais 3, o A3 ele é igual a 5 mais 3 vezes 2, porque aparece duas vezes o número 3, e o A4 ele é igual a 5 mais 3 vezes o próprio 3. Por quê? Aqui aparece 3 vezes o 3, duas vezes, uma vez, e aqui não aparece nenhuma. Então, se vocês notarem, a gente tem um padrão matemático. Qual é o padrão? Eu estou pegando o 5 e eu estou sempre somando ele com 3 vezes o número do termo que eu tenho aqui, só que menos 1. Ó. Então, por exemplo, aqui eu tinha um termo, eu somei o 3 0 vezes. O 2 eu somei uma vez. Quando eu estou no A3, eu somo duas vezes o 3. Quando eu estou no A4, eu somo 3 vezes o número 4. Então, eu tenho aqui n menos 1, que daqui para cá sempre diminui um termo. Ou seja, a minha lei de formação desse cara é 5 mais 3n menos 1. Posso deixar assim ou ainda posso fazer a conta. 5 mais 3n menos 3, o AN é igual a 2 mais 3n. Qualquer uma dessas duas está correta. Tá? Qualquer uma dessas duas é a resposta. Essa foi a letra A. Na letra B, nós ainda temos o seguinte. Então agora vamos descobrir a lei de formação da letra B. A letra B a gente pode notar o seguinte, ó. Eu tenho aqui que o A1 é 25, o A2 é 5, o A3 é 1, o A4 é 1 quinto e o A5 é 1 sobre 25. Se a gente prestar muita atenção, gente, vocês vão ver que o A1, tudo bem, ele é 25. O A2, ele pega o 25 e divide por 5. O A3, ele pega o termo anterior, que é 25 dividido por 5, e divide de novo esse cara por 5. Né? Então, olha só. Se a gente pegar aqui, eu tenho 5 dividido por 5 dá 1. Então, ele pega o termo anterior. O quarto termo, ele pega o termo anterior e divide por 5. Então, vamos só organizar aqui. Ó. Eu sei que o A1 é igual a 25. Aqui eu sei que o A2 é igual a 25 dividido por 5. Aqui o A3, se vocês olharem, ele é 25 dividido por 5 duas vezes, então é 5 ao quadrado. O A4 vai ser esse 25 sobre 5 ao quadrado dividido por 5 de novo. Então, cada termo que eu pego, eu divido uma vez ali por 5. Esse 5 de baixo é novo. Então, o meu A4 vai ser igual a 25 dividido por 5 duas vezes, mais uma, 5 dividido por 5 elevado a 3. E o A5 vai ser o termo anterior, que é o 25 5 ao cubo dividido por 5. Isso aqui vai dar que o A5 é igual a 25 divididos por 5 quartos. Então, se vocês notarem, a gente pode colocar um 5 na 0 aqui e um 5 na 1 e eu tenho uma sequência. 0, 1, 2, 3, 4. Ou seja, como é que fica o meu termo geral nesse caso? Se vocês notarem, na letra B, o meu termo geral é o AN igual a 25 divididos por 5 na N menos 1. Por que N menos 1? Porque quando eu tenho A1, eu tenho 0. Quando eu tenho A2, eu tenho 1. Quando eu tenho 3, eu tenho 2. Tá? Isso aqui é um pouquinho mais complexo, né, gente? Então vocês têm que olhar, dar um pause, assistir de novo, dar uma pensada, tá bem? Certo? Então, basicamente, eu fui dividindo o termo anterior. Só que ao invés de escrever o termo anterior, eu escrevia ele como eu escrevi aqui em azul, tá bem? Porque fica mais fácil de enxergar um padrão. Então, essa foi a letra B. Já a letra C, vamos fazer a C agora. A letra C, nós temos a seguinte situação. Eu tenho 1, 2, 6, 24, 120. O que é isso, gente? Ó, se vocês olharem, o 1 é 1. O A2 é 2. O A3 é 6. O A4 é 24. O A5 é 120. O que significa isso? Significa que o meu A1 é o próprio 1. O A2, se vocês olharem, o que ele fez? Ele pegou o 1 e multiplicou por 2. O A3, ele pegou o termo anterior, multiplicou por 3. Ou seja, ele fez 1 vezes 2 vezes 3. O A4, ele multiplicou o termo anterior por 4. Então, ele pegou o 1 vezes 2 vezes 3 que eu já tinha e fez vezes 4. O A5, ele fez 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5. Ou seja, o meu AN vai ser a multiplicação de 1, 2, até chegar no N.
E isso tem um nome. Isso aqui a gente vai ver mais adiante, que se chama fatoração. E a gente escreve isso como sendo assim, ó. O meu AN é igual a N fatorial. Tá? Então, é uma outra forma de escrever essa multiplicação sucessiva aqui. Certo? Se vocês pegarem os livros, os fatoriais eles escrevem ao contrário. Eles colocam assim, ó, N fatorial é igual a... Em vez de escrever 1 vezes 2 vezes tal, ele pega o contrário. Ele faz 1 vezes 2 vezes N. Então, esse aqui é o conteúdo de fatorial. Então, é só fazer a sequência. Tá ok, pessoal? E agora vamos fazer a letra D. 18, 11, 7, 4, 1. O que a gente está vendo aqui, gente? Vamos botar aqui. O A1 é 18. O A2 é 11. O A3 é 7. O A2 é 4. Opa, o A4 é 4. O A5 é 3. E o A6 é 1. Vamos ver o que aconteceu? Vamos tentar achar um padrão. O 18 aqui, ele descontou 7. Daqui, ele já descontou, vamos ver, 7 menos 11, menos 4. Depois aqui, menos 3. Aqui, menos 1. E aqui, menos 2. Não tem um padrão, né? Então, não é por aqui que a gente tem que fazer. Ok? Então, a gente vai ter que pensar um pouquinho mais nesse, tá? Então, observe que a gente tem que... Esse aqui, gente, ele já não segue um padrão tão óbvio, né? Então, 18, 11, 7, papapá. O que a gente tem que fazer aqui? Temos que pensar um pouco. Ó, vamos pensar. Estou mostrando para vocês como é que a gente faz até achar. Aí, o que eu faço agora? Eu tenho 18 e 11. Se eu fizer 18 menos 11, eu tenho 7. Se eu fizer 11 menos 7, eu tenho 4. Se eu fizer 7 menos 4, eu tenho 3. Então, na verdade, os termos estão só pegando um termo, subtraindo dois deles e encontrando o próximo. 4 menos 3, 1. Então, nós temos o seguinte, ó, nós temos que o A1 ele vai ser sempre o A1. O A2 ele também vai ser sempre o A2. Então, nós temos uma recursiva aqui, né, uma progressão recursiva, uma sequência recursiva, que começa com dois termos. A partir do terceiro termo, ela começa a fazer as contas. Ó. Então, vai ser o A2, vai ser o A2 menos o A1. Depois, ou melhor, vai ser o A1 menos o A2, porque é positivo. Depois, o A4 vai ser o A2 menos o A3. O A5 vai ser o A4, ou melhor, o A3 menos o A4. E o A6 vai ser igual ao A4 menos o A5. Então, nós temos um padrão, que é o seguinte. O meu AN vai ser o meu AN menos 2 menos o meu AN menos 1. Então, nós temos aqui, né, uma lei de formação usando a propriedade recursiva. Prontinho. Agora observem o seguinte, ele também pedia para a gente achar a lei de formação e o próximo termo da sequência. Então, o próximo termo da sequência, pela lei de formação, vamos pegar aqui do A. Tá? Então, vamos pegar aqui o A. Observem. O A, nós temos que a lei de formação é o AN é igual a 5 mais 3 vezes N menos 1. Então, o quinto termo dessa sequência vai ser 5 mais 5 vezes 5 menos 1. O A5 vai ser igual a 5 mais 15 menos 3. O A5 vai ser igual a 17. Ok? Já o próximo termo da letra B, a gente também vai calcular aqui. Ó. Então, vamos lá. O próximo termo da letra B, nós temos que o B é esta equação aqui. Então, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 termos. Então, o sexto termo vai ser A6 igual a 25 divididos por 5 elevado a 6 menos 1. Isso vai dar 25 por 5 elevado a 5. O que vai dar 25 divididos por 5 elevado a 5, a gente fizer a conta aqui, vai dar 3.125, o que dá 1 sobre 125. Então, essa é a resposta. É o próximo termo. Na letra C, nós temos que a letra C é AN igual a esse cara. Então, o A6 vai ser 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5 vezes 6. Né?
Ou seja, isso vai dar 720, se vocês calcularem. E na letra D, a gente tem que o sétimo termo vai ser o termo 5 menos o termo 6. Ou seja, o termo 5 é 3, o termo 6 é 1, ou seja, o meu A7 vai dar 2.